Olá, eu sou Ana Abelha, prazer se você é novo ou nova por aqui. Bom, eu estou grávida de exatos 4 meses, 1 semana e alguns dias. E o vídeo de hoje eu fiz com muito carinho para mostrar como foi o meu primeiro trimestre de gestação e trazer dicas, a minha vivência aqui que pode ajudar você que está passando por isso ou alguém que você conheça e que possa ser ajudado por essas diquinhas aqui. Então vamos lá? Solta a vinheta! Antes de começar, eu já vou pedir o seu apoio, então por favor, deixe o seu like aqui para que esse vídeo chegue a mais pessoas e possa ajudar mais gente. Bom, começando do começo, a minha gravidez foi totalmente planejada, como boa parte da minha vida, Logo, pessoa com toque que sou, super controladora e planejadora em tudo, a gravidez não foi diferente. Eu, conversando com meu parceiro, a gente viu uma janela de oportunidade, vamos dizer assim, durante a pandemia, porque a gente está trabalhando de casa, está mais confortável o dia a dia e pensamos que seria interessante ter uma gravidez nesse momento, já que outras coisas que eu estaria fazendo nesse momento, cursos, peças, enfim, por aí, não estão possíveis agora. Então decidimos antecipar esse plano da gravidez, que eu sempre quis ser mãe, só que seria um pouco mais daqui a uns anos. Aí, enfim, vimos essa oportunidade e decidimos, vamos engravidar. Só que não é tão simples assim, né? Quem dera se fosse. Então, a partir de fevereiro de 2021, a gente começou efetivamente a tentar engravidar. Nós super ansiosos, tanto eu quanto o Lucas, 1 mês de tentativa, exames, negativo, deu aquela tristeza. Mais 1 mês de tentativa, exames, aquela tristeza que não tinha dado ainda. Ele chegou a fazer espermograma, fez exames diversos para já ver se tinha algum problema ali de fertilidade. Eu também cheguei a fazer esses exames, os meus deu tudo certo e o dele deu um pouquinho alterado. A contagem de espermas deu um pouquinho abaixo do super saudável, mas enfim, tanto que estou grávida, deu tudo certo depois. Ele estava ali fazendo esse acompanhamento com o médico especialista dele, quando em paralelo, houve o atraso na minha menstruação. Então eu esperei ali 1 semana de atraso mais ou menos para fazer o exame, dessa vez com um pouco mais de calma, já que eu já estava assim preparada para, pode dar negativo de novo e tudo bem. Então, em maio desse ano, eu fiz o teste de gravidez e ele deu positivo. Eu fiquei muito feliz na hora, eu fiz logo cedinho, fiz o exame e já fui correndo pro quarto, acordei o Lucas e mostrei o exame na cara dele. Ele ficou feliz, a gente comemorou juntos. Mas eu sempre pé no chão, não, pode ter dado um falso positivo, É super raro, mas na minha cabeça não vou comemorar antes da hora, vou esperar uma certeza. Deu ali mais uns 2, 3 dias, repeti o exame e deu positivo de novo. Então aí eu já tava, provavelmente eu tô mesmo grávida. Aí na semana seguinte eu já agendei a consulta com o clínico geral pra, pelos trâmites do plano de saúde eu poder agendar com os outros especialistas que eu queria ter o amparo agora, Então falei com o clínico geral, ele indicou uma ultrassonografia transvaginal para fazer o efetivo diagnóstico da gravidez. Inclusive fiquei bem nervosa nesse dia. Aí ele indicou mais alguns exames que eu ainda não tinha feito nos exames antes das tentativas, Fiz de diversas doenças, de hepatite, para ver se tinha anticorpos, toxoplasmose, enfim, a rotina pré-natal padrão. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu fiz o cálculo ali pela data da última menstruação, e usei o aplicativo que eu uso até hoje da Baby Center, que mostra a evolução semanal, Então, a princípio, por que se fala em semanas na gravidez e não mês, Porque a cada semana acontece um salto, assim, bem grande de desenvolvimento, tanto na vida da gestante, quanto na vida do feto, do bebê. E aí é legal a gente acompanhando semana a semana para ver o tamanho que está aumentando, Aumenta ali alguns centímetros a cada semana. O bebê vai se desenvolvendo muito rápido a cada semana. Se você deixasse para acompanhar, dizer a cada mês, o que acontece, teria uma lista enorme de coisas. E aí, semanalmente, é mais fácil de acompanhar tudo o que está acontecendo nessa evolução da gravidez. Pelo menos, eu acho que seja por isso que se fala de semanas, Porque é assim que eu entendi. Então, com 5 semanas, eu tive o diagnóstico da gravidez. E aí, usando o aplicativo do Baby Center, calculando com a data da última menstruação, que eu tava anotando tudo bem certinho, Pelas tentativas e tal. Então, eu tenho esse dado exato. Então, o aplicativo me falou que com 5 semanas, o meu bebê estava do tamanho de um grão de arroz, Uma coisinha minúscula. Hoje está do tamanho de um abacate. É pra você ver como semana a semana o bichinho vai ficando grande. Nesse período ali, então, das 6 para as 8 semanas, o que teve de sintomas pra mim? Alguns dias eu tive bastante sono, 7 horas da noite eu já tava assim, caindo de sono no sofá,
Falei até deu sono agora. Já ia dormir, assim, porque sentia que eu precisava dormir muitas horas pra ficar recuperada no dia seguinte. E aí, dito e feito, né? Dormia o máximo que eu podia. Eu notei que os meus seios começaram a crescer já nesse comecinho. Eles não pararam de crescer até agora, mas no início tinha uma sensibilidade muito grande. Até poucas semanas atrás eu ainda tinha muita dor, assim, ao toque. E outra coisa que no meu caso, pelo meu histórico de saúde, é uma coisa que foi bem presente nesse início ali, são os gases. Porque eu sou intolerante à lactose, né? Consumo ali alguns laticínios zero lactose, mas sempre tem um pouquinho, sempre dá um estufamento, né? E vira gases em algum momento. E eu tava, no início da gestação, antes de saber que tava grávida, inclusive, tava fazendo um tratamento para hemorroidas, que a gente sofre com essas coisas, com uma fibra natural que chama psyllium. Então essa fibra faz um trabalho ali no intestino para fazer funcionar de uma forma tranquila, né? Ajuda na formação do bolo fecal e tudo mais. E aí ela dá muitos gases. E o psyllium, aliado ao início da gestação, o corpo tá tentando entender o que tá acontecendo, tá uma loucura. Eu tinha muitos gases, eu soltava por um dia inteiro, gente. Até constrangedor. Ainda bem que eu tô no home office, né? Porque os meus colegas do trabalho não iam curtir muito trabalhar do meu lado nesse período. Então ali, 6, 7 semanas, eu fiz a consulta com o clínico geral, peguei encaminhamento para uma nutricionista, para um obstetra e para um psicólogo para eu fazer um pré-natal psicológico, que é uma coisa bem interessante. Eu ainda não comecei a fazer, mas iniciarei em breve. Acho que é uma coisa bem legal, especialmente pra quem tem alguma questão, né? Tipo eu, né? E o meu toquezinho, assim, de leves. Com 8 semanas, eu comecei a tirar foto da minha barriga, uma vez por semana, com a mesma roupa, pra acompanhar o crescimento dela, né? Eu tirei essas fotos com 8 até 12 semanas. Depois eu já larguei mão e agora eu já tô tirando fotos mais conceituais, ou enfim, né? Que não são tanto para ver o tamanho da barriga semanal. Com 8 semanas eu também comecei a fazer um diário, digamos assim, que eu vou anotando a cada semana o que aconteceu naquela semana, se teve consulta, se teve exame, o que eu senti, o que eu imagino, o que eu pensei, né? Porque eu acho que isso ajuda a gente a ir elaborando os medos, as apreensões que toda gravidez tem, né? E é uma forma de extravasar, até porque a questão do acompanhamento psicológico eu quis fazer porque eu notei que eu tava voltando a ter uns indícios assim de compulsão alimentar. Eu tava pensando em comida 24 horas por dia. Isso, na verdade, a compulsão alimentar vem como um efeito para distrair a sua mente de coisas que você não quer pensar. Então eu tava muito apreensiva, né? O primeiro trimestre é onde tem mais chances de um aborto espontâneo e de várias complicações que podem acabar com a gravidez. Então eu tava muito, muito ansiosa, eu tava questionando se era a hora certa de ter filhos. A minha cabeça estava muito confusa nessas primeiras semanas. E aí eu não queria pensar nisso, queria evitar, né? Tipo, eu já tô grávida, como é que eu vou pensar que eu não devia estar grávida? O que vai acontecer se eu ficar pensando nisso? E aí o meu cérebro criava mecanismos de direcionar o pensamento pra comida. E aí eu comecei a ficar meio compulsiva. Então ali também veio essa necessidade que eu vi de fazer um acompanhamento com um psicólogo mesmo para fazer esse pré-natal psicológico. Com 10 semanas de gestação foi quando a crise da impostora bateu real. 10 semanas para os leigos são uns 2 meses e meio. A gente tava muito ansioso para contar a novidade para todo mundo que eu tava grávida. Então com os testes de farmácia a gente já saiu contando no trabalho, pros amigos, pra família, pra todo mundo. Então antes de ter uma confirmação mais técnica a gente já falou. E aí dá aquele medinho, né? Até ter o exame, até ter o ultrassom. Será que eu tô mesmo? E se eu não tiver? Eu sou uma impostora? Passa umas coisas muito loucas na cabeça da gente, né? E essa época foi marcada por isso. Então a gente chegou lá com umas 9 semanas, eu acho, pra fazer essa ultrassonografia transvaginal, pra fazer o diagnóstico médico mesmo da gravidez. Então chegamos lá, o Lucas sentou do meu lado, eu deitei na maca e eu perguntei pra médica: o que vai dar pra ver já nesse ultrassom? Ela me respondeu o seguinte: calma, primeiro vamos ver se tem um bebê mesmo aí, né? Eu quase surtei. E o Lucas também, a gente ficou muito... Como assim? Todo mundo já sabe. Se não tiver, o que vai acontecer? Ai meu Deus, impostores. Aí a gente viu, tinha um feijãozinho pequenininho lá, coisa mais fofa, né? Uma bolinhazinha. E tava lá. Tava grávida. Nesse mesmo período eu fui pra obstetra, então, com o diagnóstico de gravidez, comecei a fazer o meu pré-natal real oficial. Ela me receitou de algumas vitaminas, alguns suplementos, novos exames e me examinou, né? Aí ela viu que eu estava com um corrimento e uma infecção no colo do útero, que teria um risco ali de, se não tratasse, ela adentrar ali na bolsa e acabar contaminando ali onde estava o bebê. Então
Então eu tomei antibiótico, fiz 3 tratamentos para tratar o corrimento e a cândida. Sarou por um tempinho, depois voltou. Tô tratando de novo e no próximo retorno a gente vai ver de novo se tem mais alguma coisa para tratar. Mas é bem comum na gestação, né? A obstetra me acalmou sobre isso, que é super comum ter corrimentos durante toda a gestação, só que sempre tem que tratar porque ele pode trazer um parto prematuro, né? Então tem que estar sempre de olho nisso. A questão da cândida também vai e volta, é chato, mas é normal. Então ali, desde o início da gravidez até pouco tempo atrás, o que rolou? Enjoo. Primeiro trimestre inteiro, eu tive muito enjoo. Eu cheguei a tomar 2 medicações que davam um total de 5 comprimidos por dia, todos os dias, para o enjoo, e não era suficiente. Mesmo assim, eu vomitava às vezes, ou ficava embrulhada assim de não conseguir tomar água, porque a água, quando eu tava enjoada, parece que tinha um gosto assim de saliva, parece que eu tava... e no enjoo dá uma salivação em excesso que é desconfortável e dá mais enjoo ainda. Nesse período, o que me salvou bastante? Bolachinha, água e sal, água de coco, qualquer líquido que não tenha adoçante, né, para contabilizar como água no dia, qualquer líquido que não fosse água, então chá, água de coco, algum suco natural, suco de melancia foi muito bom. E da parte psicológica, né, o que me incomodou nesse período? Eu sou uma pessoa muito introvertida, eu gosto de estar com outras pessoas e tudo mais, só que eu não sou do tipo que me solta assim facilmente pra... Deixa eu contar aqui alguma coisa, que legal, vamos conversar. Não, né, eu sou mais quietinha na minha, assim, né, só respondo quando me perguntam, eu sou um pouco quietinha. E aí, quando você conta para as pessoas que você tá grávida, todo mundo quer fazer perguntas, algumas intrusivas, outras sem noção. Foi planejado? Tá de quanto tempo? É menino ou menina? E não sei o quê. E logo assim, nesse início, que dá um baque, foi muito esquisito pra mim ter pessoas perguntando sobre coisas da minha gravidez, porque a gravidez é uma coisa super íntima, né? É algo que está se desenvolvendo dentro do meu corpo. Tem como ser mais íntimo que isso? Acho que não, né? E eu toda introvertida, assim, eu tive um estranhamento inicial das pessoas perguntando sobre a gestação, de eu saber que elas estão imaginando uma coisa íntima de mim, né? A gravidez, um corpo grávido, enfim. Eu tive um baque assim no início, até eu me acostumar com as perguntas que ainda surgem e tudo mais, mas agora eu tô mais tranquila, né? Já naturalizei um pouco essa vida pública que é a gravidez, né? Todo mundo querendo saber dos detalhes íntimos da sua vida. Mas é normal, as pessoas querem ajudar ou só saber mesmo. Com 11 semanas de gestação, quase fechando 3 meses, eu comecei a planejar as compras que eu faria a partir de completar 3 meses, né? Que a gestação realmente foi pra frente. Aí eu comecei a planejar então as compras que eu faria com o Lucas durante todos os meses até o nascimento, pra poder distribuir, né? Porque é muita coisa, gente. Vai um dinheirão pra comprar tudo, pra mobiliar o quarto inteiro, comprar roupinha, comprar fralda, comprar tudo, entendeu? É muita coisa, é muito dinheiro. Prepare-se. Ali então, nas 11 semanas, eu comecei a fazer a planilha, distribuir ali o que seria a nossa planilha de gastos com o bebê até o nascimento, porque no primeiro trimestre não tem muito o que fazer. Tem as vitaminas pra tomar, tem tentar controlar o enjoo, comer alguma coisa. Comer era muito difícil, inclusive. Boa parte do que tinha na minha geladeira, na minha despensa, eu olhava e eu não parecia que ia ser legal comer, sabe? Então, além de vomitar algumas vezes ali no primeiro trimestre, era difícil achar comidas que me satisfaziam. E geralmente eram comidas, sopinha que a minha mãe fazia pra mim, que eu peguei a receita e fiz, coisas assim que me remetessem à minha infância. Macarrãozinho alitria, umas coisas assim nostálgicas. Foram as coisas que eu mais consegui comer no primeiro trimestre. Carne, não podia nem pensar em carne. Tinha nojo, assim, dava um brulho só de olhar. Com 11 semanas, o bebê tava do tamanho de um figo. Então, de um grãozinho de arroz para um figo, já passou ali um momento. Com 12 semanas, deu aquele alívio, né? Apesar de não ter tido ultrassom ali, o ultrassom foi lá com 14 semanas, eu acho, o próximo. Foi o morfológico do primeiro trimestre, mas por ter dado os 3 meses já deu uma calmaria. O enjoo não passou totalmente, mas ele reduziu. De 5 comprimidos que eu tomava por dia, eu comecei a desmamar, né? Um dia eu tomava 4, 2 dias depois eu tomava só 3, até eu ver que eu poderia parar de vez. Durante todo o primeiro trimestre, como eu já tinha um problema prévio de hemorroidas, e na gravidez acontece uma coisa muito louca, que eu comia fibra pra caramba,
Porque todo mundo diz, né, pra melhorar o trânsito intestinal, você deve comer fibra. Eu comia muita fibra todo dia, e mesmo assim eu ficava 2, 3 dias sem ir no banheiro. E quando ia, sabe, cocôzinho de ovelha? Era tipo aquilo, era uma coisinha ressecada, horrorosa. Aí falei lá na próxima consulta que eu tive com a minha obstetra sobre isso, ela me receitou um xaropinho maravilhoso que resolveu isso, junto com uma fibra artificial também. Não vou dizer os nomes aqui, mas se você quiser pesquisar, pergunta para sua obstetra também se ela pode indicar alguma coisa nesse sentido para você, se você está com esse problema. Mas é bem interessante, a fibra artificial, ela meio que faz o trabalho das fibras que você comeria, então você não precisa comer tantas fibras, porque ela me explicou que se você come muitas fibras, na gravidez, como a digestão já é mais lenta, o corpo, né, trabalha mais para sobreviver e ele divide os recursos com o feto. Então, se você come muitas fibras, elas vão se agregando no intestino e vão ficando lá, paradas por muito tempo, até que possam ser expelidas, e até esse tempo chegar elas já ressecam, e daí é aquele problema difícil lá de fazer, né? Mas com essa fibra aliada com o xaropinho que umedece o intestino, o meu problema resolveu 100% assim. A única coisa que ficou é os gases, que é chato, né? Mas é bem menos do que lá no início, quando eu tava tomando o psyllium, né? Aquela fibra natural. Então, com 12 semanas eu também comecei a hidratar o meu corpo pra prevenir as estrias, né? Então, de noite eu faço hidratação com o óleo de amêndoas, natural e orgânico. E meio-dia eu faço hidratação com o creme mesmo. Hoje eu tô usando aquele hidratante Paixão, que a Xuxa fazia propaganda, eu acho. É bem baratinho, é R$7 no mercado. Eu faço hidratação na área dos seios, da barriga, das coxas e dos glúteos, para prevenir estrias. Com 12 semanas eu também comecei a entender o tal do sentimento do FOMO, né? Tipo, você vendo as pessoas fazendo as coisas, você sentia uma sensação de, poxa, eu tô ficando pra trás porque eu não fui. Meus amigos foram lá no bar e, poxa, né, eu tô aqui em casa. Meus amigos saíram passear. Poxa, eu tô aqui em casa, né, eu podia ter ido. Eu tô sendo deixada pra trás. Vai passando umas coisas na cabeça da gente, assim, de ver todo mundo viajando, né, todo mundo bebendo, saindo, agora vacinados, fazendo mil coisas, né? E eu ainda tô tendo bastante cuidado até que venha a próxima dose da vacina, que vai ser daqui um tempinho, pra gente poder voltar a sair com mais segurança, dado, né, o fato da gestação, que me inclui num grupo de risco para Covid. Mas aquele sentimento vem chegando, assim, de as coisas estão acontecendo, as pessoas estão saindo, estão fazendo o que elas querem, e eu estou aqui, enjoada, mal consigo levantar, mas eu podia estar lá, mas eu tô perdendo. Enfim, vai passando um monte de coisa na cabeça da gente, que tá gerando uma vida. Então, para finalizar, os destaques dos 3 meses. Medos, vai passando mil coisas na cabeça da gente. Tem muitas coisas que não pode fazer no primeiro trimestre, então processos químicos no cabelo e no resto do corpo, certas comidas, canela, orégano, tem coisas que em excesso não pode, tem coisas que não pode de jeito nenhum, como a canela, e recomendo você ir pesquisando, né, o que pode e o que não pode, produtos, marca de shampoo, até shampoo anti-caspa não pode usar no primeiro trimestre, porque ele tem um composto que pode ser abortivo quando absorvido pela pele. Então você tem que ficar de olho, assim. Tem muitos detalhes e muitas coisas do dia a dia comuns que quando você tá grávida, especialmente no início, é perigoso. Alimentos crus, frango e carne de porco e de gado crua não pode de jeito nenhum, nem mal passada. Aquele hambúrguer gigantão, mal passado no meio, esquece. Qualquer receita com ovo cru normal, não pode. Claras, cruas, não pode. Gema crua não pode. Só pode se for um ovo pasteurizado, que ele é pré-cozido, digamos assim. E aí você pode pesquisar no lugar que você quer comer maionese artesanal com um hambúrguer fininho, por exemplo, né? Você tem que ligar pro lugar, perguntar como é que eles fazem essa maionese, o que vai nela, pra saber se você pode comer, porque tem o risco de você contrair toxoplasmose em todas essas coisas. E a toxoplasmose, se você não for imune como eu, é bem perigosa, né? Eu que tenho um gato em casa, tenho que ter mais cuidado ainda, porque qualquer coisa ali em contato com ela pode acabar me dando essa doença. Salada, mesma coisa, para comer fora de casa ou pedir um delivery, liga no lugar, pergunta como que eles higienizam a salada. A minha nutricionista indicou higienizar com algumas gotas de hidroesteril, que o cheiro é bem parecido com quiboa, mas não é exatamente quiboa, é uma mistura tipo quiboa, só que específica para higienizar alimentos crus. Que também salada, verduras, frutas pode ter toxoplasmose,
por isso é importante higienizar muito bem. Tem as sortudas que não tem enjoo em momento nenhum, tem as mulheres que vão ter enjoos depois do 4º mês, tem as que, assim como eu, agora que fechou 3, né, parece que melhorou um pouco. No 1º trimestre, então com todas essas dúvidas, essas coisas pra pensar, pra ver, pra pesquisar, entender, eu pesquisava muita coisa sobre tudo isso que eu tô falando aqui. E eu não achava relatos como esse, assim, que eu considero mais realista, porque ou eram relatos de gestantes que tiveram uma gestação muito grave, com problemas, com descolamento de placenta já no início, ou com enjoos a ponto de ter subnutrição e de ir pro hospital, ser internadas, ou era de gestantes que nunca tiveram enjoo. Então eu sou aqui um meio termo, vamos dizer assim, que pode ajudar quem mais está aí em cima do muro. Então eu fico feliz que você tenha ficado até aqui, ouvido esse relato, e que ele possa te ajudar aí a te dar um pouquinho de acalento, de que os dias difíceis passarão, com informação, com o apoio aí do seu médico, as coisas vão se ajeitando, tenha fé. Se você conhece alguém que está passando por isso, envie esse vídeo para essa pessoa, que é essa forma de ajudar também. E por fim, se você quer conversar comigo, tirar alguma dúvida, contar como é que está sendo a sua gravidez, me manda uma mensagem lá no Instagram, tá aparecendo aqui embaixo, @euanabelha, que a gente pode trocar uma ideia legal aí, se ajudar. Bom, obrigada realmente por ter ficado até aqui, pela paciência, pelo seu tempo, que é precioso. Beijo da abelha e até a próxima!